vida. Aleluias. Queria dizer que me encontro muito feliz por poder estar aqui nesta casa linda mais uma vez. Na outra oportunidade, eu estava acompanhando a minha esposa, ela que ministrou, e hoje, aqui nesta oportunidade de poder falar da palavra de Deus para as vossas vidas, é um motivo de muita alegria, né? Queria agradecer ao diácono Marcos, ao pastor Gerson, por nos ceder, nos convidar, nos dar este privilégio de fazer menção da palavra de Deus, né? Temos muito carinho por este ministério, projeto, né? E não só eu, mas como o nosso ministério também, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem um carinho muito grande por esse ministério, né? E tem sido bênção na nossa nação. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Deus colocou um tema no meu coração para essa noite, nessa mini vigília, a qual nós estamos orando, intercedendo, buscando acerca de família. E Deus colocou um tema no meu coração que é o seguinte: não haverá morte, mas haverá livramento e honra. Você pode declarar comigo nessa noite: não haverá morte, mas haverá livramento e honra. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, que não haverá morte, mas haverá livramento da parte de Deus, e honra para a sua casa, honra para a sua família, honra para a sua fidelidade em estar aqui buscando ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 4, que diz assim: e tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 grupos de 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. E Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas e 2 correntes, e os sentinelas guardavam o cárcere adiante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. E então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. E ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram a um portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se apartou dele, e foi quando Pedro
Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus tramavam contra mim. Depois de assim refletir, colocou a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. E Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode vem a atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomado de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia, eles replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenha visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo a porta, e Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta, viram e ficaram espantados. Enquanto enfim abriram a porta, viram e ficaram espantados. Vou repetir novamente. Então, quando abriram a porta, ao verem aquele que houvera estado preso, estava à porta batendo. Aqueles a qual quem por eles estavam orando minutos antes, já não estava mais na prisão, mas já estava na porta. Quando viram esta cena, ficaram espantados. Aleluias. E eu aqui já quero começar essa mensagem profetizando para a sua vida. Te prepare, porque está chegando uma notícia que está batendo na sua porta. Enquanto você ora aqui, Deus já está trabalhando no que precisa ser trabalhado. E te prepare que o momento da porta ser aberta está chegando. E quando essa porta se abrir, te prepare para o espanto que você vai ter. Te prepare para a surpresa, porque toda vez que a igreja se reúne para orar, aleluia, o céu se reúne para pelejar em favor daqueles que oram a Deus. O texto que nós lemos, um pouco grande, mas faz necessário para nós sermos bem objetivos. Aqui no início, o rei Herodes dá uma ordem, dá uma sentença, e a sentença é: peguem a Pedro e o lancem na prisão, porque Herodes já estava preparando uma segunda ordem, a segunda sentença. E qual era? Após a festa, vamos matá-lo. Então o rei Herodes, dotado da autoridade pelo trono a qual ele está constituído, ele lança uma sentença de morte sobre a vida de Pedro. Mas só que o que Herodes não sabe é que acima do seu trono existe um alto e sublime trono. O que Herodes não sabe é que acima da sua autoridade tem alguém assentado nesse trono, que ele não tem autoridade, ele é a própria autoridade. Herodes, assentado no trono da terra, vai lançar uma sentença de morte sobre a vida de Pedro, mas o Deus que nós servimos, assentado no trono do céu, também vai liberar uma sentença sobre a vida dele. E a sentença é: não vai morrer, não vai acabar, não vai terminar aqui, porque quem está sentado no trono do céu é o dono da vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz que não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça que ele não tenha ordenado, que ele não tenha liberado para que isso aconteça.
aconteça. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Talvez o inimigo das nossas almas desta terra, o rei Herodes do nosso tempo, talvez liberou uma sentença de morte para a sua vida, para a sua família, sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu casamento, dizendo: vai acabar, vai morrer, a história dessa família acaba aqui, não vai passar de 2021, mas eu vim com outra sentença do céu para a tua vida nessa noite. Eu vim com uma sentença diferente do trono para a sua vida, para a sua casa, para a sua família nessa noite. E a sentença da terra é: vai morrer, mas a sentença do céu: não, vai viver, vai viver, vai viver. Só quem crê na palavra do trono do céu, adore a Deus. Oh, aleluias. Eu não sei diante de qual palavra que você chegou aqui nessa noite, mas a Bíblia a qual eu conheço diz que a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. A tua vizinha pode ter falado que para o teu filho não tem mais jeito, oh aleluia. A tua família pode ter falado que para o teu casamento não tem mais jeito, aleluia. Mas graças a Deus que a palavra humana é falada aqui e cai ali, mas a palavra de Deus, ela não cai no chão, mas antes faz aquilo que lhe apraz, e Deus é quem dará a última palavra sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu casamento. E a palavra é de Deus, vai ter surpresa, vai ter surpresa, vai ter surpresa. Então, soldados da terra vão obedecer a ordem liberada por Herodes. Soldados da terra agora vão executar e cumprir a ordem dada por Herodes. Pegam a Pedro, colocam na prisão, acorrenta ele pelos pés e pelas mãos. Soldados vão ficar dentro da cela, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Soldados à porta, soldados no corredor. Mas todas as vezes que na terra tiver soldados para cumprir ordens liberadas por tronos terrenos, também há soldados no céu preparados para executar a ordem liberada pelo Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Enquanto os soldados estão arrastando Pedro e fazendo tudo isso, acorrentando, o céu chama os seus soldados, aleluias, e o soldado vem do céu, aleluia, oh glória a Deus, e ele já tem endereço certo, aleluia. O anjo não chega perguntando aonde que está Pedro, aonde foi que prenderam, aonde acorrentaram, não, o anjo já chega no local certo. Ei, eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida, aleluia. O que Deus tem para fazer, Ele já sabe o endereço, Ele já sabe a hora, Ele já sabe aonde está, Ele já sabe qual sob circunstância se encontra. O interessante é que Pedro vai ficar aqui alguns dias. O tempo da festa da Páscoa está quase se findando. É o último dia. No dia seguinte, estava tudo preparado. O julgamento. Já estava preparado a sentença de morte. A sepultura já estava aberta. Mas a Bíblia diz que subitamente, em outras versões, de repente, em nossas linguagens, aos 47 do segundo tempo, hoje em dia vai até 50, 52, nos 50 do segundo tempo, oh glória a Deus, subitamente, de repente, sem mandar notícia, sem mandar recado, sem avisar no WhatsApp, chega o anjo do Senhor. Alguém está pensando
pensando, já tem muitos dias que Pedro está na prisão, Deus não está se lembrando dele, mas de repente, no último minuto, no último instante, aleluia, o silêncio é quebrado, e o anjo chega na cela, na cadeia. Quem sabe essa situação já tem passado muitos dias na sua vida, de momentos de vida de cárcere, de vida aprisionado. Quem sabe você pensou, não dá mais jeito, 2021 está acabando, já vamos entrar para novembro, semana que vem, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, se está vivo, ainda dá tempo, se está vivo, ainda tem esperança, se está vivo, ainda pode, se está vivo, Ele ainda faz. Eu quero profetizar para a sua vida aqui nessa noite, nessa vigília, é a noite do de repente de Deus para a sua vida, aleluia. Quem sabe você chegou aqui sem muitas expectativas, mas eu quero dizer que essa noite é a noite que o céu rompeu, e Deus já ordenou anjos para virem, para pelejar pela sua causa, pela sua família. De repente o anjo do Senhor vai aparecer no meio daquela situação, e uma luz vai resplandecer no meio da prisão. Uma luz resplandece, Pedro não acorda. O anjo vai começar a chamar por Pedro, Pedro também não acorda. Pedro está tão cansado que ele não consegue acordar no primeiro momento. O anjo agora vai começar a chacoalhar Pedro, então Pedro vai despertar. Mas olha o interessante, havia 2 soldados dentro da cela, um à direita e um à esquerda de Pedro. Havia soldados na porta. Os inimigos da vida de Pedro tinham uma ordem: vigiem para que ele não escape dessa prisão. Mas o anjo aparece, a luz resplandece, há um diálogo, há uma fala. E aonde é que estão os soldados, os adversários da vida de Pedro, que não conseguem ver, enxergar o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque quando o anjo chega, ele cega os adversários da vida de Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? Ele chegou, e sabe o que ele já fez nessa hora? Enquanto você está aqui, ele já está cegando os teus adversários da sua vida, da sua causa. Deus hoje está te colocando no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é lugar de segurança, de proteção. Deus está te ocultando da sua casa, a sua família hoje, daqueles que querem ver a sua morte, a sua queda, a sua ruína. Oh, glória a Deus. Porque, pastor, tem pessoas que para chegarem aqui todo culto precisa passar por olhares de soldados do inferno que estão te vigiando, esperando ver a sua morte. Tem pessoas que chegaram aqui hoje, diácono, que pessoas teve que passar por horários dizendo: lá vai ela mais uma vez, mas não vai adiantar de nada. Lá vai ela mais uma vez, mas é o fim desse ano, não passa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou enviando meu anjo lá para cegar aquele adversário da tua vida. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoa que chegou aqui, aleluia, que ela tem que passar por uma vila, por um quintal todo dia, aleluia, e quando passa tem sempre aquele olhar acusador. Oh, aleluia. Se você pudesse, você já tinha trocado desse endereço, porque você não aguenta mais passar por aquele lugar e toda vez aquele olhar te fulminando. Mas Deus está dizendo: eu estou enviando o meu anjo lá, eu estou enviando o meu anjo lá, estou te ocultando deste adversário. E agora o anjo vai dar uma ordem para Pedro. Qual é a ordem, Pedro? Levanta-te depressa.
Aqui o anjo dá duas ordens: levanta-te, mas a segunda é depressa. O anjo não está dizendo: Pedro, te prepara para se levantar semana que vem. A ordem não é: Pedro, te prepara para depois que passar esse feriadão você vai se levantar. A ordem não é: Pedro, te prepara para que depois que todo mundo tiver vacinado eu vou te levantar daí. A ordem não é: Pedro, te prepara para que quando essa crise da pandemia passar eu vou te levantar. Não, a ordem não é essa. A ordem é: Pedro, eu cheguei e é depressa, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, eu tenho pressa. E a palavra de Deus hoje não é para a semana que vem, não é para o ano que vem. Ele está dizendo: eu cheguei e cheguei com pressa para realizar na tua vida. Glória a Deus, oh aleluias. Porque ele viu que se aquele jovem passar mais um mês com aquelas companhias, já era. Mas nessa noite é noite do livramento de Deus. Deus está dizendo: pode ter demorado até aqui no seu pensamento, mas eu cheguei hoje e cheguei para executar. Pedro, levanta-te. E olha o interessante, a palavra do Senhor diz no texto que nós lemos, que ao se levantar as correntes se quebraram. Aqui a palavra não diz que o anjo chegou com uma espada de fogo e cortou a corrente, nem que ele chegou com uma maquita, com uma serra elétrica, com uma serra e cerrou a corrente. Não, as correntes se quebram automaticamente quando Pedro se levanta. Ou seja, quando Pedro toma uma posição em meio à guerra, aquilo que o impedia de avançar automaticamente se quebra. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Toda corrente que impede a sua família, a sua casa de avançar, de prosseguir, será quebrada hoje. Porque tu tomou uma posição no meio dessa guerra. Tu podia ter ficado prostrado lá em casa numa sexta-feira fria dessa, mas você falou: eu vou me levantar e vou lá naquela vigília. E porque você se levantou, Deus está dizendo: toda corrente foi quebrada hoje. Te prepare para avançar, te prepare para prosseguir, te prepare para andar aonde você não poderia, porque as correntes foram quebradas na sua vida. Porque em meio às guerras, em meio às lutas, não podemos ficar tomando posição de estar prostrado, de estar na defensiva, choramingando, colocando desculpa, como dizem hoje, no mimimi. Não, Deus não chamou ninguém para mimimi. Deus chamou soldado, e para estar soldado, a posição é de pé. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, porque tu é filho do rei, tu é filho do rei, oh glória a Deus. E nenhuma corrente vai poder te deter. Pedro agora está de pé, a corrente se quebra, a porta da cela vai se abrir, e talvez, se fosse eu, no meio daquela situação, corrente se quebrou, a porta da cela se abriu, o que eu ia fazer? Ia sair correndo. Quem sabe é a atitude que Pedro vai tomar. Pedro vai sair correndo, corrente caiu, se ela se abriu, mas quando ele vai tomar essa posição, o anjo: Pedro, calma, espera. Eu sei que você não aguenta mais estar dentro dessa cela, mas ainda há algo que eu preciso fazer antes de você sair. E sabe o que é que o anjo faz? O anjo vem trazendo na mão, oh, glória a Deus, aquilo que a mão dos homens arrancaram. Quando os soldados vão levar Pedro para dentro da cela, os soldados arrancam a capa, as vestes
e a sandália, e colocam Pedro dentro daquela cela nu. Mas quando o anjo vai arrancar ele dentro daquela situação, a mão que vem do céu vem trazendo aquilo que a mão da terra arrancou. Já tem gente entendendo. Deus está dizendo que há uma mão que vem do céu hoje, trazendo aquilo que mão da terra te arrancou da tua vida. Quem sabe foi a honra, quem sabe foi a dignidade, quem sabe foi o nome, quem sabe foi a alegria, quem sabe foi o sorriso. Mas te prepare, porque além de livramento, nesta noite tem honra de Deus para a sua vida. Oh, glória a Deus, porque Ele não vai te arrancar de dentro desta prisão envergonhado. Deus está dizendo: haverá dupla honra. Te prepare, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo: ei, mulher, eu não só trago livramento para esse casamento, eu não só trago restauração, mas como eu vou te devolver a alegria, mas como eu vou devolver o amor, como eu vou devolver a comunhão. Ei, eu não só vou reatar a aliança, mas Deus está dizendo: está preparada para viver a segunda lua de mel. Oh, aleluia, porque quando Ele faz, é por completo. Aleluia, te prepare, porque haverá honra. E esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que mesmo ainda no meio da peleja, Ele já traz honra do céu. Aqui nem precisou Deus arrancar ele de dentro da prisão para honrá-lo. Ainda dentro da prisão ele é honrado. Oh, glória a Deus. Pedro vai sair da prisão, mas não vai sair daquela prisão envergonhado. Tem gente achando que tu vai sair dessa luta, dessa prova envergonhada. Tem gente que está dizendo: aquela menina vai te dar vergonha. Mas Deus está dizendo: não vai dar vergonha não, porque eu entrei na peleja. Aleluia. Toda palavra negativa, toda palavra de derrota cai por terra hoje, porque hoje Deus chegou com honra na tua casa. Agora Pedro calça a capa, calça as sandálias, e agora quando ele vai sair, o anjo dá outra ordem. E qual é a ordem? Pedro, me segue. Porque dessa prisão você não sai sozinho. Porque se você sair desacompanhado, no dia seguinte eles vão lá e te trazem para cá novamente. Mas daqui hoje tu não sai sozinho. Desse culto, dessa vigília, tu não sai sozinho. O anjo do Senhor vai adiante de ti. Aleluia. Antes de você ir, o anjo está indo, removendo o inimigo, removendo o espinho, removendo a armadilha. Ele está dizendo: eu vi que a tua força é pouca nessa guerra, mas eu estou chegando com reforço hoje. Nessa guerra tu não luta mais sozinho. O anjo do Senhor vai adiante de ti. Porque ele viu que está pesado você lutar sozinha nessa casa. Ele viu que está pesado você lutar sozinho contra essa batalha com esse filho. Mas ele está dizendo: eu já estou enviando meu anjo na tua frente. E te prepare, porque quando tu chegar lá, naquela casa, o negócio vai estar diferente. Sabe por quê? Porque o anjo já foi na tua frente. Então te prepare, porque o cenário será outro.
Vai ter gente aqui se perguntando quando chegar: o que foi que aconteceu? Oi, meu amorzinho, chegou bem? Foi boa a vigília lá? Não. Isso não é ele não, tem alguma coisa diferente. Tem o anjo do Senhor que já foi na sua frente. Ele já foi na frente, ele já está mudando o cenário, ele já afastou o sofá, ele já trocou para lá, já trocou para cá o que precisava ser mudado. Ele já foi na tua frente, removendo todo o embaraço, porque esse é o Deus que nós servimos. E agora Pedro está saindo, o anjo do Senhor está indo à frente. Mas no texto que nós lemos vai dizer que no final da cela eles vão chegar diante a um grande portão de ferro, que para a época a qual Pedro se encontrava aqui, não havia arma ou ferramenta naquela época capaz de derrubar aquele portão, capaz de arrombar aquele portão. Essa época aqui não existe granada, dinamite, bazuca. Uma espada simples não abriria aquele portão. Um grande portão de ferro, mas a palavra diz que Pedro vem chegando. Pedro vem se aproximando diante do portão. E quando Pedro se aproxima diante do portão, algo inexplicável acontece. E o que é? A porta abre por si mesma. Oh, glória a Deus. Há 2000 anos atrás, o sensor de abrir automático de porta foi inventado no céu. Igual que a gente chega no shopping hoje, a porta dali, a gente pisa, ela abre. O céu chegou, e aquilo que era intransponível, aquilo que não tinha como abrir, derrubar, a palavra de Deus diz que Pedro vem chegando, e aquilo que estava trancado, nem sequer precisou de chave, a porta se abriu por si mesma. Oh, aleluia. Nessa noite eu não vim trazer chave para você, sabe por quê? Porque não vai precisar nem de chave, a porta já está aberta. Deus está dizendo: havia uma barreira intransponível diante de você, mas hoje a barreira cai por si mesma. Lembra de Jericó? Aleluia, a muralha grande, a muralha grande, Senhor, como a muralha vai cair, vamos ter que guerrear, explodir? Não, vocês somente vão rodear e adorar, porque enquanto vocês adoram, eu derrubo a muralha, enquanto vocês adoram, eu quebro a barreira, enquanto vocês adoram, eu dou acesso àquilo que vocês não tinham acesso. Tem gente que precisa de muralha que seja caída hoje, tem gente precisando de barreira ser aberta hoje. Então levanta a sua mão e adora, levanta a sua mão e adora, porque enquanto você adora Ele aqui, Ele está derrubando barreiras, Ele está abrindo portas, Ele está te dando acesso àquilo que você não tinha acesso. Oh Senhor, adorado seja o seu nome, adorado seja o seu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Pedro agora está do lado de fora, e olha, interessante, só quando ele chega do lado de fora que a Bíblia diz que ele vai perceber que tudo aquilo que ele está vivendo era de fato real. Porque até aqui ele está achando que tudo aquilo que está acontecendo é um sonho, é um delírio, é uma ilusão. E tem gente que tem orado
para Deus mudar o quadro. E tem gente dizendo: para de orar por isso, isso é só um sonho, isso é uma ilusão, isso é um delírio. Tem gente que conta os sonhos, conta o projeto. Não, eu já vejo ele lá do meu lado na igreja. Aleluia. Irmão, eu conheço, tem pessoas que marcam um lugar na igreja, do lado, vazio. Não senta aqui não, que esse lugar aqui está reservado. Tem gente pela fé, e tem gente: rapaz, tu está maluca, isso é uma ilusão, não tem como isso acontecer. Tudo isso está acontecendo e Pedro está achando que é sonho. Mas o Deus a qual ele serve é especialista em transformar sonho em realidade. Sabe o que Deus está dizendo? Te prepare, porque está chegando o tempo dos teus sonhos se tornarem realidade. E tem gente que vai pensar que é ilusão, tem gente que vai achar que é uma miragem, mas se precisa, eu vou te beliscar para você ver que não é sonho, mas é realidade. O que Deus irá fazer na sua vida vai ser algo tão grande, mas tão grande, que vai precisar de um tempo para você se acostumar e perceber que é a realidade. O que aquele homem vai se transformar vai ser algo tão extraordinário que você vai ficar se perguntando por alguns dias: é ele mesmo? É aquele homem mesmo que eu casei? Não, é aquele menino mesmo? É o João? É o Pedro mesmo? Não estou acreditando. Mãe, eu estou indo lá. Mãe, eu comecei a tocar teclado. O varão lá da igreja já me ensinou umas notas. O quê? Não estou acreditando não. É isso mesmo que eu estou ouvindo. Te prepare, porque vai ter surpresa. Te prepare, porque lá na tua casa está chegando um tempo de realização de sonhos. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, Pedro agora, ele vai a um lugar, a casa de Maria, aonde o povo estava, que nem nós aqui nessa noite, reunidos para buscar a face de Deus. Pessoas que estavam reunidas orando, orações possivelmente assim: Senhor, vai de encontro lá àquela prisão, liberta Pedro. Senhor, guarda a vida de Pedro, deixa Herodes tirar a vida dele não. Senhor, faz algo lá. Senhor, eu sei que é quase impossível sair dentro daquela prisão, mas eu ainda confio, eu ainda acredito. Senhor, traz livramento, faz alguma coisa naquele lugar. Senhor, traz vida a Pedro, Senhor. Enquanto eles estão orando assim, qual é o barulho que eles escutam? Tem gente de joelho dobrado dizendo: Senhor, envia um anjo, envia alguém, abre a porta daquela prisão. E quando eles oram assim, tem um barulho. Tem gente entendendo. Esse barulho que tu estás escutando, aleluia, é alguém que está batendo na porta. Olha só o interessante: alguém escuta uma menina chamada Rod, e ela sai para atender, e Pedro está batendo, está dizendo: abre aí, eu cheguei. Ela percebe que é a voz de Pedro. Ela fica tão alegre, tão feliz, que ela esquece de abrir a porta e volta correndo para dar a notícia. Ela chega no lugar onde tem pessoas orando, dizendo: Senhor, liberta Pedro. Senhor, quebra aquela cadeia. Aí chega a notícia: olha, Pedro está na porta. Está doida. Chamaram a menina de louca. Você está louca, não tem como não. Senhor, envia um anjo lá. Senhor, liberta Pedro. Não, para de orar, Pedro está na porta. Menino, você está delirando. Senhor, envia um anjo lá. Senhor, liberta aquele homem. Não ora mais não, porque já está na porta. Senhor, envia. Tem gente que não está acreditando, está orando, mas não está acreditando. Deus está dizendo: enquanto você ora, Deus envia um anjo lá. Pode mudar a oração para agradecer. Obrigado, porque Pedro não está mais na prisão. Pedro já está
Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que enquanto nós estamos orando aqui, aleluia, na cara de leão da Jardim América, Deus já foi na cadeia, Deus já quebrou corrente, Deus já abriu a cela, Deus já removeu todo impedimento, e Deus já está colocando na tua porta, aleluia, aqueles a qual você tem orado. Mas olha interessante, nós acabamos de ouvir que havia uma porta intransponível, que Pedro sequer precisa colocar a mão e ela se abre. Agora ele está diante de uma portinha de madeira tão simples, porque a casa era simples, e a porta não se abre sozinha. Como é que você consegue explicar de um Deus que abre uma porta de ferro intransponível e uma portinha que quem sabe até minha filha de 7 anos derrubava, a porta não se abre? Porque haverão portas na nossa vida que será para Deus abrir, mas haverão portas que serão necessárias eu e você abrir. Sabe, talvez porque disseram para aquela menina: está louca? Porque quem sabe antes ouviram alguém na porta, algum barulho, e correram para abrir, e quando abriram a porta estava vazia, e voltaram de novo para orar. Quem sabe acharam de novo: será que é ele que chegou? Eu vou lá ver se ele já está vindo. Correu, abriu e a porta estava vazia, e voltou para orar. Agora tem alguém dizendo que tem na porta, tem barulho batendo na porta, mas não tem mais coragem de abrir a porta mais uma vez. Aleluia, se coloque de pé. Aleluias. Pessoas que chegaram aqui nessa noite, que portanto se decepcionarem, estão com medo de abrir a porta mais uma vez, com medo de encontrar o mesmo cenário. Mas Deus está dizendo: te prepare, é noite de você voltar a abrir a porta, porque o cenário não será mais o mesmo. A porta não está vazia. Jesus está dizendo: volta a abrir a porta do perdão e perdoa mais uma vez. Abre a porta e deixa entrar mais uma vez. Abre a porta e abraça aquele homem mais uma vez. Abre a porta e beija aquele jovem mais uma vez, porque eu trouxe do inferno, eu resgatei da prisão, e não estou te entregando do mesmo jeito. Só quem vai abrir a porta mais uma vez, só quem acredita que Deus já quebrou a corrente, que Deus já mudou o cenário, que Deus já mudou a situação. Te prepare, porque Deus está trabalhando na sua vida hoje. Te prepare, porque é noite de livramento. Te prepare, porque não haverá morte. Nessa noite é a noite de livramento, é noite de honra, é noite de restauração. Deus está removendo toda a barreira. A tua família vai voltar a sorrir. Aquele que está afastado vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquele que precisa ser liberto, Deus está entrando com libertação. Te prepare, porque a tua família é de Jesus. Oh, aleluia. Você vai dizer e declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque hoje todo decreto de morte é anulado, e tem vida, tem vida, tem vida para a sua vida. Glória a Deus. E eu queria aqui chamar o pastor, aleluia, para estar aqui fazendo, que sabe, uma oração pela sua vida, porque eu creio que tem resposta de Deus para a sua vida hoje. Só quem crê que tem resposta de Deus, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Não só aplaude, não.
Deus está te dando uma oportunidade essa noite de você sair de todo tipo de prisão. Primeiro contato que o anjo teve, ele falou o quê? Como o irmão falou, levanta-te depressa. Você já está levantado, agora anda, vem no altar do Senhor. Todo mundo sai do teu lugar agora, se prostra perante a Deus, que as cadeias estão sendo quebradas, as dificuldades estão sendo jogadas por terra. Em nome de Jesus, o Senhor está entrando com luz na cela. O Senhor está arrebentando tudo, meu irmão, para que você ande. É depressa as coisas de Deus, são depressa. Aleluia. Agora acredita. Aleluia.